E quando a vida tiver terminado aqui na terra, a última oração sido feita, as batalhas terminadas, a fumaça dissipada, as armas penduradas, todas as Bíblias fechadas, e subirmos à tua casa, naquele amanhecer eterno e brilhante, quando os eleitos se reunirem em seu lar, além do sol, como disse o poeta, Senhor, ao ver aquela mesa posta para a ceia com quilômetros de comprimento, olhando-nos uns aos outros de frente, veteranos com cicatrizes de batalhas, lágrimas de alegria caindo de nossos rostos, e o rei saindo em sua beleza e santidade, andando ao longo da mesa e com suas próprias mãos enxugando todas as lágrimas, dizendo: não chores mais, tudo tem terminado, entra no gozo do Senhor. As lutas do caminho serão como nada, Pai, quando chegarmos ao fim da jornada. Deus abençoe, irmãos. Vamos ficar de pé, vamos ler em 2 Pedro, capítulo 1, verso 20 e 21. Segunda Pedro, capítulo 1, verso 20 e 21. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Amém. Pode assentar. Vamos mais uma vez pensar um pouquinho na revelação. A revelação, ela é muito importante, mais importante do que a escrita. Nós temos aqui a mensagem do irmão Branham para podermos falar sobre isto. Nós temos um mensageiro celestial que operou na terra através do mensageiro terreno. Sempre o celeste tem que descer no terrestre. Assim como o Espírito Santo tem que descer em nós. Você não vai esperar o Espírito Santo vir diferente. O Espírito Santo tem que descer nas pessoas. É a única maneira dele poder ser visto, porque ele é Espírito. E como Espírito você não o vê, você não o toca, mas ele vem e se torna uma pessoa em você. Aí pode tocar em você, pode falar com você. E Deus está em você, na sua vida. É importante isso que o irmão Branham ensina, e eu quero ler para vocês. Estou feliz hoje de ser um deles. Ele está falando de ser identificado com Deus, com Cristo. Eu estou feliz de ser um deles, eu também. Sendo identificado com a palavra, a qual é Cristo. Identificado com Ele. Sendo batizado nele. Nos tornamos identificados em sua semelhança. Identificados com a sua semelhança. Identificados com a sua palavra, a qual é Ele. Se eu estou em Cristo, eu sou a sua palavra. Aqui é maiúsculo, a sua palavra. Amém. Eu sou a sua palavra. Irmão Branham dizendo, se eu estou em Cristo, eu sou a sua palavra, pois Ele é a palavra. E o que Ele é,
Eu sou, porque você é um filho, uma filha dele. O que ele é, eu sou. Então ele não é católico, ele não é batista, ele não é... Esquecendo esses nomes, ele não é. Ele é a palavra. E se ele é a palavra, eu sou a palavra. Você é a palavra. Por isso, o irmão Brana pregou que ela é uma noiva palavra. Porque ela está formada daquilo que a representa na Bíblia no dia que ela vive. Tem versículos, tem capítulo que te representa, que me representa. Nós temos mensagem do irmão Brana que nos representa. Então, quando nós recebemos esta palavra e ela se manifesta, encarna em nós, então nós somos essa palavra. Nós somos essa mensagem que você está ouvindo, nós somos essa mensagem. Você é esta palavra, esta mensagem. Não é outra pessoa, é você mesmo que é esta palavra. O que cumpre hoje, o que cumpriu ontem, eles foram a palavra de ontem. O que cumpre hoje, somos a palavra hoje. E se houver um tempo para um amanhã, alguém será a palavra de amanhã. Estamos nós crendo que a palavra de amanhã, que não é amanhã domingo, e amanhã, num tempo de Deus, então será Moisés e Elias, certo? Mas hoje nós estamos aqui para manifestar esta palavra viva para este dia. A palavra manifesta ou revelada naquela revelação ali. Então, em que aquilo se me coloca? Se ele é aquela glória da Shekinah, eu sou parte dela. Eu sou parte da glória da Shekinah. Se ele é a glória, nós somos parte da glória. Porque nós somos filho da glória. Vocês estão entendendo? Não é a glória uma santa, não. A glória da Shekinah, a presença de Deus. Nós somos parte dela. Amém, oh, amém. Isto é certo. A palavra, ela mesma revelada a si mesma. Se você pensar que para poder falar essas coisas, que tinha que ter unção, direção de Deus, que nunca foi falada, e a gente está aqui só para repetir isso. Isso é tremendo. Os mistérios de Deus, feitos conhecidos a nós neste dia, pelo mensageiro celestial, neste dia, nos dias dele, certo? Pelo mensageiro celestial, porque Cristo desceu do céu em Apocalipse 10:1 e se revelou em Apocalipse 10:7. Então nós temos que saber que o que o irmão Brana está ensinando, os mistérios de Deus feitos conhecidos a nós neste dia pelo mesmo mensageiro celestial que foi conhecido a eles em seus dias. Em seus dias veio um mensageiro celestial e na terra ele era conhecido como Moisés. Nos dias de William Branham veio um mensageiro celestial, mas na terra ele era conhecido como William Branham. Amém. Você tem que ver onde ele está manifestado. A palavra, aquele mensageiro celestial, aquele Espírito Santo que você crê. Você tem que notar onde ele está manifestado, onde ele tem descido. Por isso as pessoas não viram Deus descendo ali no Monte Pôr do Sol. Ele desceu e se manifestou num homem. Porque o anjo, o mensageiro celestial, ele não pode fazer nada sem o seu corpo. E cada vez que manifesta o mensageiro celestial a coluna de fogo, ele tem que ter um corpo na terra para ele poder entrar e falar, viver, manifestar. Amém. Observe
a mesma coluna de fogo que enviou Moisés, a mesma coluna de fogo que em Moisés escreveu a Bíblia, a mesma coluna de fogo que Paulo encontrou em seu caminho de Damasco, Atos 9, e Paulo escreveu o Novo Testamento. Para eles escreverem isto, ali o anjo mensageiro celestial desceu, que é a coluna de fogo, e tinha que ser vista, não apenas em coluna de fogo. Você tem que identificar aquela coluna de fogo como foi nos dias de Paulo. Ele diz, era uma coluna de fogo. Quem és tu, Senhor? E eu sou Jesus, ou eu sou Yeshua, a quem vocês perseguem. Já pensou bem? Naquele dia havia, a coluna de fogo era perseguida. Nos dias de Moisés, a coluna de fogo era perseguida por gente da própria congregação. Você sabe que nos dias de Moisés estava aquelas pessoas reprovando a coluna de fogo manifestada em Moisés, Coré, Datã e Abirão. E eles não estavam fora do grupo, eles não estão fora da mensagem, eles estão dentro da mensagem. Quando vocês ouvem, vocês têm que ter capacidade espiritual para identificá-los. Se você não tiver, você vai engolir aquilo. Mas se você tiver capacidade espiritual para identificar que o que eles estão fazendo é exatamente para perseguir a coluna de fogo, desde os dias de Moisés, nos dias de Jesus, nos dias de Paulo, nos dias de Brana, e hoje, eles estão aí. Observe a mesma coluna de fogo que enviou Moisés, escreveu também a Bíblia, através de Moisés, o Pentateuco. Você tem os 5 primeiros livros, que foi Moisés quem escreveu. Aí, irmão Brana continua. A mesma coluna de fogo que Paulo encontrou em seu caminho a Damasco, e Paulo escreveu o Novo Testamento. Recordem, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles simplesmente escreveram o que eles viram, mas Paulo tinha a revelação. Isto é mais importante. Eu vejo que as pessoas tomam a mensagem do irmão Brana e escreve a mensagem, as letras de que o irmão Brana pregou, mas nós temos a revelação. Nós não temos apenas a letra. A letra para ser divulgada, como a Bíblia é divulgada no mundo inteiro, e o povo é dualista, trinitariano, é unicista e não consegue ter revelação. Assim é na mensagem. Você vai encontrar na mensagem também unicista, dualistas, você vai encontrar, porque falta-lhes a revelação. E eles viram algo, como Mateus, Marcos, Lucas e João viram. Mas isso não é o suficiente. O que Paulo viu era superior. E eles, esses homens dos evangelhos, eles andaram com Cristo. Na sua carne, Paulo o encontrou em sua majestade, em sua coluna de fogo. Falou com ele e teve um evangelho direto dele para o povo. Por isso você vai encontrar doutrinas fortes que foram pregadas pelos apóstolos, porque eles tiveram, através de Paulo, um encontro com a coluna de fogo. Você tem que ter um encontro com a coluna de fogo que encontrou com Brana. E através de Brana trouxe o que nós temos, porque o que nós temos não pertence às denominações, mas pertence a um profeta. Amém? E que é o mensageiro terreal que recebeu de Deus, do mensageiro celestial, a revelação da sua palavra.
Paulo tinha revelação. Ele a trouxe para fora, pois ele havia encontrado com a coluna de fogo, ele mesmo. Agora você sabe que todos nós temos a Bíblia, mas Brana tinha a revelação da Bíblia. Nós todos lemos as eras da igreja na Bíblia, os selos, mas Brana tinha a revelação das eras e a revelação dos 7 selos. Amém. Lá José, todos eles escreviam o que acontecia. Todos escreveram naquele dia. Mas quando Moisés entrou em cena, ele tinha a revelação. Até chegar no nosso tempo, que isto é bom. Ele havia encontrado com a coluna de fogo, e ela foi revelada a Moisés como Gênesis. Ele havia escrito os primeiros 4 livros da Bíblia. Moisés o fez. Não é isto certo? Pois ele havia encontrado com Deus na forma de uma coluna de fogo, velado em uma coluna de fogo. 298, o desvelar de Deus. Quando Paulo o encontrou no caminho, os discípulos simplesmente escreveram o que eles viram fazer. Aqui o irmão Brana citou o nome errado, citou, mas Moisés tinha revelação. Ele está dizendo o mesmo que ele disse que sim, mas Paulo tinha revelação. Os discípulos escreveram o que eles viram, mas Paulo tinha a revelação. Eu quero saber se você está ciente do que você tem. Porque estes homens viram, mas um teve a revelação. Isto é importante. E aqui nós temos até a nossa era. O povo tem a mensagem, o povo vê, mas não tem revelação. Por isso, eles tomam a Bíblia e eles formam da Bíblia 3 pessoas na divindade, 2 pessoas, e eles ainda discutem que é 2, que é 3. Eles nunca têm a revelação que Brana teve. Eu quero ler esse pedacinho para vocês. Ele tinha revelação, foi ao Egito por 3 anos e estudou, e viu que o Deus do Velho Testamento era Jesus do Novo. Isto é revelação. O Deus do Velho Testamento não era o Deus do Velho Testamento e o Jesus do Novo. Não. O Deus do Velho Testamento é o Jesus do Novo Testamento. É uma afirmação do profeta. Isto é a realidade. Agora, ele tinha a revelação. Tem gente que não tem revelação, então, o Deus do Velho Testamento é um e Jesus é outro, porque não tem revelação. Eles têm Bíblia, eles têm mensagens. Você sabe que na Bíblia, se você tomar certos versículos, você forma 2, 3 pessoas, sim, na divindade. Mas quando você tem a revelação, você pode ler todos eles e você sabe que finalmente só dá a revelação de uma única pessoa, porque Deus não é 2 nem 3. Aquele filho que você viu na terra era o Deus invisível, que nunca você pode ver. Mas quem me vê a mim, disse Jesus, vê o Pai. Eles não podem mudar isso. E são mensagens pregadas pelo irmão Brana. Eu e o Pai somos um. Eles não podem pregar esta mensagem porque eles dizem que o Pai e o Filho são 2. Eles não têm revelação. O povo não tem revelação de Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso batiza no batismo pagão, no batismo católico, de Pai, Filho e Espírito Santo, uns por aspersão, outros por imersão, mas batizando errado, porque falta revelação. Se eles fossem direto a quem tinha revelação, então eles estudavam Atos dos Apóstolos e via que o Espírito Santo, a coluna de fogo, estava falando através de Pedro naquele dia, pois o Espírito Santo foi derramado
em fagulhas de fogo sobre eles. Ó, Deus se dividindo entre sua igreja. Agora você me toma um pregador hoje, que é muito bom ser formado, estudado, um teólogo, isso é coisa boa. Eu não estou falando nada mal disso. É bom, só que não tem revelação. O que é do homem e não beber o sangue dele, vocês não têm vida em si mesmo. Você já pensou bem comer carne e beber sangue de gente, de um homem? Eles disseram, não podemos admitir isso. E é por isso que eles perderam, é por isso que eles não conseguiram o principal, que é a revelação. Oh, nestes últimos dias, para ver aquela mesma coluna de fogo bem no nosso meio, falando a mesma palavra. Você não encontra uma palavra do Velho Testamento que tem dois deuses. Você vai encontrar, eu sou o Senhor, vosso Deus. Eu sou o único. Não tem outro além dele. 302, para me encerrar. O desvelar. Observe a mesma coluna de fogo que foi enviada a Moisés e a Paulo, que escreveram a Bíblia, é enviada agora para revelá-la. Amém. Aquela coluna de fogo que veio em Moisés, que veio em Paulo, para escrever a Bíblia, veio em Brana para revelar a Bíblia. E se você notar, ele não diz veio em mim. Ele não precisava falar isto. É só de pregar, o povo é que tem que ter revelação, luz suficiente para ouvir uma mensagem dessa e ver que é exatamente aquele profeta deste dia que veio para revelar o que os outros vieram para escrever. Nós temos tanta gente que escreveu a Bíblia, certo? Mais de 40 escritores, no espaço de 1.600 anos, mas tem um só que veio para revelar esta Bíblia para nós. Um só que veio para revelar. Mas nos dias da voz, não das vozes, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocar a sua trombeta, trombeta é uma mensagem, é trombeta, não são trombetas, ele tocar a sua trombeta, cumprir-se-á o mistério de Deus, não o mistério de Deus, segundo foi falado, anunciado pelos profetas, seus servos. Amém. Pai Celeste, nós te agradecemos por esta oportunidade de crer nesta palavra. E hoje, Senhor, testificar que não é apenas o que nós temos lido, visto, mas é aquilo que o Senhor é de verdade. Porque sempre o cumprimento da Escritura em seu dia só pode ser pregado por quem aquela Escritura está para ser revelada. É um corpo, é um povo. E aqui tem a sua esposa neste dia final, que tem uma mensagem, que tem uma só fé, que tem um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual está sobre todos e também está em todos. Obrigado, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Olha, é bom a gente terminando logo, né, para não demorar muito tempo. Já está bom. Cada um de nós falamos um pouquinho e falamos o que nós temos por dentro. Nós cremos, não vamos jogar fora, porque aqueles que não têm por dentro, eles falam e depois jogam fora. Joga fora. Apaga as minhas fitas, queima as minhas fitas, porque me forçaram a falar aqui. São falsos. Isto está tão claro para nós. A gente fala o que verdadeiramente tem por dentro. Esta mensagem, ela tem sido pregada dentro desses 23 anos. E Deus tem confirmado através da palavra. Não tem cura que confirma esta palavra. Tem a revelação
que a confirma. Amém?